Olá, igreja, Pai do Senhor. Estamos começando mais um vídeo do nosso estudo sobre a integração. Já aprendemos sobre batismo de arrependimento, aprendemos sobre o batismo no corpo e meio que continuando esse assunto do batismo no corpo, vamos entrar numa nova etapa. Vamos falar sobre os 5 ministérios. E esse vídeo é uma introdução aos 5 ministérios. Nós vamos aprender cada um dos 5 sendo ministrado por pessoas que têm esse chamado, esse dom dentro desses 5 ministérios. E aqui então é uma introdução e nós vamos ler Efésios 4, 11 até o 16, para nós começarmos a entender um pouco sobre essa visão, sobre esse entendimento sobre os 5 ministérios. Efésios 4, 11 até o 16 está escrito assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui Paulo então está nos falando sobre os 5 ministérios e qual é a sua função, o porquê que é importante dentro do reino de Deus, dentro de uma igreja, ter os 5 ministérios sendo ativos, funcionando, quer seja dando essa nomenclatura ou não. De qualquer modo, dentro de uma igreja vai funcionar esses 5 ministérios. Nós vamos ter pastores, vamos ter mestres, vamos ter profetas, vamos ter evangelistas, vamos ter apóstolos. Cada um vai estar agindo, vai estar atuando dentro desse chamado, dessa unção dos 5 ministérios. Isso é o primeiro passo para nós entendermos. Entendemos que os 5 ministérios não é um status, não é um nome, não é um nome que você chama a alguém. Os 5 ministérios é uma unção, é um chamado, é uma unção dada por Deus para alguém específico, para uma pessoa específica, para que essa pessoa então atue, haja dentro desse ministério. Por exemplo, aquele que tem um chamado evangelístico é uma unção evangelística vinda da parte de Deus, dada para essa pessoa específica, para que ela então possa compartilhar as boas novas de um modo mais excelente, de um modo mais eficaz. Essa unção vem para nos capacitar e vem então para nos dar eficácia dentro do chamado e dentro desse ministério. Vamos passar aqui versículo por versículo e vamos entender um pouco qual é a importância desses 5 ministérios, tá bom? Vamos aqui, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já começamos entendendo quem é que chama, quem dá esse chamado. Não é uma escolha pessoal tua, é uma unção e um chamado vindo da parte de Deus. É Deus quem separa a sua igreja, é Deus quem separa os seus filhos, é Deus quem nos separa para esse chamado. Então, os 5 ministérios não é algo que eu quero ser, é algo que eu recebo da parte de Deus, vem da parte de Deus. Se eu quiser forçar um ministério, se eu quiser forçar um status, se eu quiser forçar um local dentro da igreja para usufruir de alguma coisa, aquilo não vai dar certo, aquilo não vai ir para frente, porque Deus não estará abençoando. A unção de Deus não é derramada por força,
mas a unção de Deus é derramada por graça, é vinda da parte de Deus para nós. Basta então nós pegarmos essa unção, pegarmos esse chamado, pegarmos essa vontade de Deus para nós e nós então nos empenharmos e dar o nosso melhor para então responder positivamente a esse chamado, essa vontade de Deus para a nossa vida. Aqui no versículo 12, nós continuamos aqui com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a função dos 5 ministérios, aperfeiçoar os santos. É aperfeiçoar os santos para quê? Para o desempenho no serviço da casa de Deus. Esses 5 ministérios, ele não é formado por pessoas que vão apenas estar dando ordens ou vão estar sendo alicerces para fazer tudo por conta. Esses 5 ministérios, eles são levantados para então ajudar, capacitar, para dar suporte para que outras pessoas dentro desse ministério também fluam, também possam agir. Um exemplo, vamos voltar ao exemplo do evangelista. Aquele que tem um som evangelista, que foi chamado para esse ministério de evangelista, então ele vai capacitar e vai facilitar para que a igreja evangelize. Lembrando que o chamado evangelístico, o ide, isso é para a igreja toda. Isso é para todos os santos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É para a igreja toda. Mas dentro dessa igreja toda, Deus derrama unção sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas. E essa unção então vai ser derramada para o chamado do ministério evangelístico. Então essas pessoas que têm esse chamado do ministério evangelístico, então eles vão ajudar, capacitar, aperfeiçoar a igreja, para que a igreja então possa ir e possa então anunciar esse evangelho. E assim, dentro dos 5 ministérios funciona assim. Para ensinar, para aprender da palavra de Deus, todos fomos chamados para aprender. A Bíblia fala que Jesus iria rogar ao Pai, o Pai iria mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria então nos ajudar a entender tudo aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Então você vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vindo até nós, agindo em conjunto para ajudar a igreja a entender, a aprender da palavra dele. Então todos nós fomos chamados para aprender, para ajudar os outros a entender da palavra de Deus. Mas então, dentro dessa igreja, Deus vai capacitar um grupo de pessoas com uma unção do ministério de mestre, e essas pessoas então vão capacitar e facilitar o entendimento dentro do reino de Deus sobre a palavra de Deus. Então a unção vem para isso, vem para ajudar, para capacitar, vem para aperfeiçoar, vem para edificar o corpo. Todos os 5 ministérios ele vai funcionar dentro e unicamente para a edificação e o crescimento do corpo, quer seja dentro do meio eclesiástico ou quer seja lá fora anunciando o evangelho. Mas os 5 ministérios sempre vão funcionar para a edificação do corpo de Cristo. Vamos seguir aqui, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então os 5 ministérios também servem para que haja unidade na fé, para que haja um pleno conhecimento de quem é Deus e também para que haja um amadurecimento. A igreja, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer. A igreja não pode estar sempre estagnada, sempre do mesmo modo. A igreja é um organismo vivo, é um organismo que tem vida. E essa vida vai então nos levar a ter um amadurecimento, um crescimento. Então nós vamos amadurecer no conhecimento de quem é Deus, vamos amadurecer dentro
do nosso chamado, a igreja cresce, pessoas vêm, pessoas são cuidadas, pessoas são enviadas, e tudo isso, os 5 ministérios estão então ali para ajudar, para facilitar isso, para que a igreja se una dentro do seu chamado, se una dentro da sua unção e possam então juntos caminhar e assim então crescer e ter esse desenvolvimento até chegar na estatura do varão perfeito, até chegar à estatura da plenitude de Cristo, até nós então chegarmos ao local onde nós devemos estar, que é ter então a mente de Cristo, ter as ações que ele teve, andar como ele andou. Então nós vamos herdar a mesma herança que Deus separou para cada um de nós. Versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles induzem ao erro. Então, através dos 5 ministérios, então nós temos entendimento, nós temos então amadurecimento suficiente para não sermos mais como meninos, para nós então não sermos mais influenciados por mentiras, para que então a vontade humana seja colocada de lado. Toda mentira vem do homem, toda mentira vem da vontade humana, toda mentira vem do homem querendo brincar de religião. E os 5 ministérios vêm então para anular a religião e fazer com que Deus seja conhecido e que Deus então possa estabelecer a vontade dele dentro do meio eclesiástico. Então, os 5 ministérios vêm para ser a boca de Deus, vêm para ser os olhos de Deus, o ouvido de Deus, vêm para ajudar a igreja a se mover dentro da unção e da vontade de Deus. Nós nunca podemos esquecer que a igreja de Cristo, ela é uma igreja espiritual. Quando falamos aqui de igreja de Cristo, não estamos falando de uma placa, não estamos falando de um local físico, estamos falando de nós como igreja, pessoas. Nós somos a igreja com I maiúsculo, somos a igreja separada, santa, santificada por Cristo. Estamos sim dentro de uma denominação, fazemos parte sim de uma placa, fazemos parte sim de um local físico, mas não é isso que nos define. O que nos define como igreja espiritual é nós estarmos prontos, abertos, estarmos ouvindo, agindo e compartilhando aquilo que Deus está fazendo sobre esse mundo. E os 5 ministérios vêm para que nós possamos ter então uma ideia mais clara da vontade de Deus para cada um de nós. Os 5 ministérios não são ministérios isolados, eles não funcionam por conta, eles são um só em Deus. Cada um com o seu chamado, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua unção, se unem para que juntos possam levar a igreja a estar conhecendo, estar se aprofundando, estar se amadurecendo em Cristo. Vamos seguir aqui, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós vamos falar sempre a verdade em amor. É isso que os 5 ministérios eles foram chamados para fazer, falar a verdade em amor. Então é aí que entra a admoestação, conselho, exortação, palavras de revelação, palavras que vêm da parte de Deus. Tudo isso vai vir através dos 5 ministérios para a igreja. E toda a verdade tem que ser então dita e será então falada em amor, com amor, demonstrando o amor de Deus, que é assim brando, mas que também é firme, que é suave, mas que também é firme ao ponto de não ser dobrado por nenhuma vontade humana. Versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, para que nós tenhamos um corpo saudável.
Os 5 ministérios eles vêm para que o corpo de Cristo esteja saudável, para que as partes que estão fora, que estão enfermas, recebam a cura vinda da parte de Deus. E os cinco ministérios, então, eles são formados e fundamentados para que então nós possamos ter então a vontade de Deus estabelecida em nós, mas sempre, cada um dos ministérios vão estar sendo movidos e motivados através da palavra de Deus. E cada um dentro da palavra de Deus tem a sua função, tem o seu chamado. Como, por exemplo, o apóstolo, ele vai estabelecer a palavra de Deus. Enquanto o apóstolo estabelece a palavra de Deus, o profeta ele vai apontar para a palavra de Deus. Enquanto o profeta está apontando para a palavra de Deus, o evangelista ele vai apresentar essa palavra para aquele que ainda não conhece essa palavra. Enquanto o evangelista está lá apresentando essa palavra, o pastor ele vai aplicar e ensinar a igreja a aplicar essa palavra. Enquanto o pastor está ali ensinando a igreja a aplicar essa palavra, o mestre vai estar ensinando e vai estar se aprofundando nessa palavra. E a palavra de Deus sempre vai ser a base, vai ser o alicerce para os 5 ministérios. Não há 5 ministérios sem a palavra de Deus. Não há 5 ministérios sem que haja então um aprofundamento, sem que haja então uma plena consciência de que não haverá um fluir se não for através da palavra de Deus. Então, quem é chamado para os 5 ministérios? Para quem é esses 5 ministérios? São chamados algumas pessoas específicas e especiais? Não. Esse chamado é para toda a igreja. Todos nós fomos chamados para esses 5 ministérios. Então você também foi chamado para um desses 5. Você também foi chamado para fazer parte de um desses 5 ministérios. Deus derramou uma unção sobre a sua vida também. E como então nós vamos agora agir? Como então nós vamos responder quando nós descobrimos qual é essa unção sobre nós? A resposta é muito simples. Você vai continuar agindo do mesmo modo que você age. Por exemplo, se você faz parte de um ministério, por exemplo, da música, por exemplo. Digamos que você faz parte do ministério da música. E você descobre, você entende, você recebe uma revelação de Deus que sobre você está uma unção do ministério de ensino. Então você não precisa deixar o ministério de música. Você então vai usar e você vai fluir no ministério de ensino dentro do departamento que você faz parte. Eu sou professor do ministério infantil. E eu descobri que eu tenho um chamado de evangelista. Eu tenho uma unção evangelística sobre mim. Então eu vou abandonar o ministério de ensino com o ministério infantil? Não. Eu vou usar meu ministério e essa unção evangelística dentro do ministério infantil, junto com as aulas. Enquanto eu atuo nesse departamento, eu vou usar esse ministério, assim com todos os outros departamentos. Você vai fluir na sua unção dentro do departamento que você faz parte. E nós vamos aprender, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender como que cada ministério se comporta, como que cada ministério pensa, como que cada ministério age. E à medida que nós formos aprendendo isso, então você vai começar a se identificar. Você vai começar então a conseguir entender como é que você vai então se mover dentro desse ministério, dentro do seu departamento. Então esse chamado é para todos, você também tem esse chamado, mas do meio de todos nós, então Deus ele acaba chamando pessoas específicas para estar coordenando, para estar liderando esses 5 ministérios.
E juntos nós então crescemos e amadurecemos. Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos ver e vamos aprender cada um desses ministérios. Esteja com o coração aberto, esteja com a mente aberta, esteja com o teu espírito aberto e veja, ouça, olhe, perceba e veja então Deus falando com você. Ouça Deus falando com você. E então se identifique e deixe então Deus ministrar em teu coração. E nós nos vemos nas próximas aulas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.